Tem a questão da gradação do pecado. Você pensar assim, a diferença dela estar interrompendo e dela estar jogando fora. Se você pensar que ela está abortando, porque você vai ter que me dizer que quanto tempo de gestação, aí você vai começar a entrar na discussão sobre quando se torna uma criança ou não. Porque aí entra em outra discussão. Aí eu perguntaria para você, mas quantos meses você está falando? Não, antes, a que interrompeu a gravidez. Não, porque às vezes as pessoas dizem assim, um aborto, interrompeu uma gravidez, mas ainda não é gente. Pronto, então eu entendi sua pergunta. Entendeu? Ainda não é pessoa, ainda não é gente, não nasceu. Mas é um ser. Sim. A diferença é o crime da internet e o crime real. O crime da internet você não está vendo sua vítima. E o outro, que todos eles são reais, né? E o crime virtual. E o crime virtual você não vê sua vítima, e o crime que você faz na rua e assalta alguém, você está vendo a vítima. Então a ideia dela é, eu não estou vendo minha vítima, então eu posso matá-la, né? Porque para o cristianismo, para nós que somos cristãos, não há diferença. A criança na concepção já é uma criança. E aí vem aquela discussão que eu falei, que vai além ainda. Tem gente até que acredita que antes da concepção, que são aqueles que vão mais além com a ideia do método contraceptivo. Você impedir que alguém engravide já seria uma espécie de aborto. Você está abortando uma potencialidade de vida. Então existe a discussão muito mais além. Mas pensando assim, só em concepção, vamos pensar, é só na concepção, quando você tem ali um embrião, o sêmen do homem com o óvulo da mulher e fecundou. Pronto. Se você pensar só nisso daí, você vai pensar o quê? Que para nós cristãos as duas coisas estão erradas. O que vai diferenciar, talvez, aí é da ideia psicológica. Porque ele está dizendo, não, ainda começou, e aí você vai começar a ter uma discussão, por exemplo, de quantos meses de gestação. Geralmente um aborto, ele deve ser realizado na 14ª semana, se eu não me engano, 12ª, 14ª, eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos por aí, ou seja, já tem uma formação do bebê, já está formado. Você pega fotos aí na internet, você vai ver os bebezinhos já formados. Não há diferença aí para mim. Agora, existem abortos que são feitos e mulheres que a criança nasce e joga no lixo por outras questões. Existem pessoas que estão passando por uma crise de depressão maior, depressão profunda, que é depressão no parto e às vezes depressão pós-parto, e essas mulheres precisam ter uma atenção maior, porque às vezes a delírio, depressão maior pode gerar delírios, e essa mulher pode começar a rejeitar a criança e às vezes até matar a criança. Aí você vai ter um outro nível de resposta para essa mesma pergunta que você me fez. Eu não sei se eu expliquei. A igreja, como é que vai tratar esses dois casos? Digamos que a gente tenha duas pessoas que fizeram isso. Qual o papel da igreja? Como é que a igreja vai olhar? O que a igreja vai fazer? Como é que eu, como cristão, posso ajudar? O que é que eu devo fazer da minha parte? A igreja, como é que vê isso? Qual é o papel da igreja nesse momento? Nós passamos por um anticristianismo mundial. Há quem diga que nós estamos vivendo o pós-cristianismo. Então veja, muitas dessas mulheres, você vai ter que estudar cada caso, o conselho da igreja, os irmãos estudar cada caso, porque muitas dessas mulheres, elas foram doutrinadas a dizer que meu corpo, minhas regras, a criança não é feto, não é criança. Lembra que eu falei ontem? É feto, é criança ou não é? Ou é apenas um emaranhado de células? Se for uma criança, então já tem uma outra forma de visão, mas ela foi doutrinada a isso. Então você precisa colher cada caso e verificar cada caso que vem. E eu acredito que nosso papel é de dizer o seguinte, que mesmo nessas questões, com a pessoa que fez isso, mesmo nessas questões, o Senhor é misericordioso e perdoa. Se você quer ver um exemplo interessante, Davi, ele adultera com Batseba. Estava lá
passeando, olha para a mulher de Urias, deseja, toma para ele. Aí vai e manda matar não, chama Urias, e Davi ele faz um negócio complexo. Davi chama Urias, para Urias ir deitar com a mulher dele, porque ele queria disfarçar o erro dele. É um adúltero bem... ele adulterou, ele falou assim, vai lá, dorme com a sua mulher. E Urias, o homem temente a Deus, disse, como é que meus irmãos estão na batalha, na guerra, e eu vou estar aqui dormindo com minha mulher? Não, de jeito nenhum. Aí Davi, então, falou assim, rapaz, ele não falou isso não, mas eu pensando assim, esse cara é chato, hein? Eu vou mandar ele lá pra frente da batalha. O cara chato é meu, não é de Davi não. Aí Davi vai e manda o cara lá para Urias, pra frente de batalha para morrer. Natan chega até Davi e conta a história de um homem que tá lá, tem um grande fazendeiro lá, e aquele lavrador pequeno que tinha apenas uma bezerrinha lá e tal. Davi fica indignado, porque vocês lembram da história? Lembram, né? E ele diz, esse homem tem que morrer. Mas tinha que morrer mesmo, porque Davi entendeu a história. E a sentença não é só do rei que ele morrerá, ele teria que morrer, a sentença é de Deus, porque ele tirou a vida de alguém. E pela lei de Deus, até se você tirar a vida, por exemplo, aquele que você fizer uma casa, se você fizesse uma casa e não colocasse o peitoral da casa, você era culpado da morte daquela pessoa, que você não colocou um peitoral para a pessoa, poderia cair. Davi faz além, Davi manda Urias à morte. Só que depois, quando o Senhor chega para Davi, és tu um homem. Natan diz, é você. E ele então vai, naquele diálogo, lá no finalzinho está escrito assim, certamente não morrerás, o Senhor te perdoou, você não morrerá. O Senhor perdoou Davi. Então eu acredito que a gente tem que acolher as mulheres, ensinar a igreja, ensinar as mais novas, ensinar que o sexo ele tem responsabilidade tanto de prazer como de criação, de procriação, e portanto a gente tem que ensinar a essa sociedade hoje que está poluída desde a década de 60 com a ideia do meu corpo, prazer, minhas regras. Começa um movimento muito grande sobre isso, a revolução sexual vai fazer isso, e você então precisa acolher as mulheres, independente da fase. Não vai ajudar nós chamarmos essas mulheres de assassinas, não ajudará. Você chamar alguém assim, você é uma assassina, você acha que vai te ajudar? Vai ajudar você a acolher alguém? A gente recebe às vezes muitas mulheres que praticaram na igreja isso, praticaram antes de entrar na igreja, ou umas que não tinham entendimento, e aí o que você vai fazer? Você tem que acolher e dizer, olha, foi horrível, você passou por um drama psicológico muito grande. Quando elas descobrem, por exemplo, que isso não deveria ser feito, elas ficam em crise, e você então tem que acolher essas pessoas e dizer, olha, o Senhor perdoa, não há pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado na Bíblia que é imperdoável é blasfêmia contra o Espírito. Então eu tenho na minha ideia acolher as pessoas. Então eu faria isso, acolheria, veria. Aí graduação tem que ver conversando com a pessoa. Cada caso é um caso. É complexo. Nossa Constituição está assim, nosso Código de Disciplina. Por exemplo, o conhecimento da pessoa. Se ela conhece muito a Bíblia, ela é um líder da igreja, é mais agravante. Você agrava mais a pena. Está no nosso manual de disciplina, nosso Código de Disciplina. Se conhece menos, você vai ter a punição menor. Foi pública, todo mundo viu, punição pública. Foi privada, punição privada. Então a Bíblia nos orienta em algumas questões, mas a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma forma de lidar com isso diferente. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho também diferente assim, respeitando a gradação. Então eu ouviria cada uma dessas mulheres e veria como fazer isso, como lidar com isso. Tem que ter sabedoria de Salomão. Lembra lá da criança? Morreu? Salomão? Sabedoria. Irmãos, concordo com o pastor no sentido de a gente não pode tratar casos assim no atacado, né? Uma pergunta como essa, ela
requer uma resposta mais ampla, mas os casos eles têm que ser tratados especificamente, né? Porém, pelo que eu entendi a pergunta da irmã, sim, mas antes de nascer, enquanto está no ventre, essa mulher talvez fez isso argumentando que ainda era um feto, né? Mas biblicamente falando, e também como vemos, por exemplo, né, no caso em que Maria visita Isabel, né, que ela é mãe de João Batista. João Batista no ventre se alegrou. E geralmente uma mãe, quando está grávida, como é que ela se refere a esse bebê no seu ventre? Isso. Meu filho. Né? Então, para nós, o bebê no ventre, né, ele é filho, a gente trata como filho. Quando uma mãe cristã perde o bebê, no caso de um aborto espontâneo, o que é que ela diz? Perdi meu filho. Isso. Não é verdade? Então, nos dois casos, estamos lidando com filhos rejeitados. Não temos como tratar no atacado, que foi cada caso, né? Mas respondendo assim de maneira mais ampla, eu entendo que há uma rebelião no coração humano, indo bem para a raiz do problema, porque todo ato ele é fruto do coração, segundo a Bíblia. Toda ação ela vem de um princípio interno, né, do coração. Então eu entendo que o homem caído, e mesmo o crente, ele tem resquícios, né, dessa condição aí, mesmo regenerado. Há uma inimizade que Paulo diz em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, há uma inimizade, quando ele diz ali, Romanos capítulo 8, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Há uma inimizade na carne em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em ser contente com a providência de Deus, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, uma mulher que rejeita o seu filho, não tratando desses problemas mentais, psicológicos, que podem ser casos específicos aí, mas ela está se rebelando contra uma providência de Deus, contra uma circunstância que está no controle de Deus, e é um ato que eu entendo, um ato abortivo, um ato de planejar a morte do filho, é um ato de fato que revela o coração caído, coração pecaminoso em alguma medida. Agora, isso de modo amplo, eu estou respondendo assim de modo amplo, mas eu entendo que cada caso ele deve ser analisado, e concordo com a questão de tratar-se, tendo os atenuantes, vendo que cosmovisão a pessoa tem. Agora, diante da lei de Deus, mesmo que não haja pelas próprias mãos da mãe o assassinato, que foi o caso de Davi com Urias. Isso. Perceba que Davi não matou Urias com as próprias mãos, mas Deus colocou a culpa do crime de assassinato nas mãos de Davi. Ele é assassino. Davi, ele assassinou Urias. Então essa mãe, mesmo ela não matando o seu filho com as próprias mãos, mas pagando um médico ou entregando ao cesto do lixo, ela é consciente em alguma medida, como um ser humano, que ela está causando ali, ela está sendo causa de morte para aquela criança. Então ela está, de modo amplo, quebrando o mandamento. Agora, como é que a igreja vai tratar o caso, cada caso? Eu entendo que realmente é o gabinete pastoral, no sentido do conselho, o conselho vai administrar isso aí, entendeu? E pastorear e etc. Então, assim, até conversando, só para concluir, conversando com o pastor ontem à porta ali, a gente já estava percebendo assim, que muitas perguntas não tem uma resposta sim ou não, uma resposta, porque aí entra em casos, e aí tem que ser analisado cada caso especificamente. Concordo com o pastor, estava só querendo dizer o seguinte: para nós a gravidez já é um filho, então foi o que o pastor falou, já é filho, não há diferença de um filho maior do filho menor, é filho, para nós é isso. Quando uma mulher não está tendo dificuldade de ter filho, aí de repente ela fica esperando até
3 meses, algumas nem querem avisar logo, não, vou esperar logo no 3º mês para ver como é que fica, e aí ela fica aguardando aquilo, e se acontece alguma coisa, um aborto espontâneo, o que ela diz? Perdi meu filho. E aí a gente vai ter que consolá-la, e o primeiro filho de Davi com Batseba, ele é morto. E é curioso que no texto você não vai encontrar o nome dele, não tem nome. Mas o nome de Salomão tem. Salomão é aquele que é paz, que vem da expressão shalom. Deus entra em paz com Davi e dá agora o filho segundo a lei dele, com a mesma mulher. Mas antes, no adultério, ele retira aquele filho e não tem nome aquele filho. Mas Davi diz, ele não virá a mim, mas eu irei a ele. E nós consolamos as mulheres que perdem seus filhos. A gente diz isso para elas. Então a gente não está dizendo, você perdeu um feto emaranhado de células. A gente fala, você perdeu o seu filho. A doença mental, ou qualquer prejuízo mental da pessoa, não exclui a pena. É atenuante, mas não exclui a pena. Então, por exemplo, já existiram casos que eu conheço de pessoas que surtaram e praticaram, por exemplo, adultério. Como a igreja trabalha com isso? Depois que a pessoa está estabilizada, o que é que a pessoa faz? A igreja faz. Chama a pessoa e fala, fulano, você entende que você estava surtado, mas você praticou, é contra a lei de Deus. Então você pratica a pena, mesmo entendendo que a pessoa não estava no seu juízo completo. Então não é exclusão. Enfermidade não exclui a pena. Apenas ela vai trabalhar com uma atenuante, você vai entender, vai saber, foi desse jeito, a pessoa estava com depressão profunda, fez isso. A gente vai entender, vai dizer, olha, foi isso que aconteceu com você, você não estava no seu juízo normal. Mas o Senhor perdoa o seu ato. Quando eu falo que Deus perdoa o ato, eu estou dizendo que ela cometeu um pecado. Eu não posso falar de perdão sem uma quebra da lei. Espero ter sido claro. Mudando um pouquinho de assunto, o método contraceptivo seria uma forma de aborto e por quê? Pronto, um momento. Eu recebi uma pergunta aqui. Sêmen é vida? Então qualquer método abortivo? Qualquer método é abortivo? Aí já completa com a pergunta dele ali. Passar para o pastor. Por favor, sejam mais breves, tá? Essa discussão é a discussão no meio reformado. É uma discussão muito grande no meio reformado. E aí eu até indico para vocês um artigo de Albert Muller, da Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, onde ele escreve um artigo só sobre isso, métodos contraceptivos. O artigo foi publicado em 2011, traduzido em português, no Voltemos ao Evangelho, acho que é isso o nome do blog. Mas o que acontece? O Albert Muller, ele diz assim, não é sim e nem não, é talvez. Ele diz que se você não pretende ter filho, você não pretende ter filho, essa é a ideia do Muller. Posso até ler aqui, está até aberto aqui. Eu não sabia, não sei por que eu achei que alguém ia perguntar isso, eu botei aqui já guardadinho aqui. Eu não sei, eu falei, será que alguém ia perguntar isso? Mas assim, eu vou só resumir, se quiser depois eu leio para vocês o que ele disse, mas assim, um pedacinho. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que é uma discussão importante para nós. A liberação dos métodos contraceptivos não é para você ter só prazer, não. A ideia é que o sexo ele tem que ter prazer, mas ele tem que ter também a ideia de procriação, porque a Bíblia fala sobre isso. O sexo está envolvendo procriação e prazer, as duas coisas, os dois princípios estão aí. Mas há uma ideia de planejamento familiar. O que acontece? Você sabe que você não pode ter filho, porque se você tiver filho naquele momento, vamos dizer assim, você vai ser perseguido. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que era bom que todo mundo fosse como ele, não casado. A Bíblia manda a gente casar. E aí? Não manda casar? Mandou casar.
mas Paulo diz, é melhor que todo mundo seja como ele. Alguns acreditam que ele era viúvo. E por que era melhor ser como ele? Por causa da perseguição na igreja. Imagina um casal de missionários, vai passar algum tempo num lugar perigoso. É bom ter filho ou não é bom ter filho? Então a ideia é que o método impede realmente que aquele ser ele se forme, mas para ter um ser você tem que ter as duas partes. Então alguns reformados entendem que ele ainda não é um aborto, mas é um impedimento da vida, que a vida aconteça. Então é diferente de aborto. A concepção não é um aborto, mas é um impedimento de que uma vida potencial acontecesse. E aí o que eles dizem? Então, portanto, você tem que ter um cuidado. Se você é casado e não quer ter filho, você está em pecado. Mas você é casado e fala, não, então eu tenho que ter 15 filhos. Tenho que ter 20 filhos. E aí, então, você é responsável. Porque dependendo da situação, você também tem outras questões para que você precisa regular, verificar na sua vida. O problema é que a gente está sendo mais regulado pelo meio secular do que pelo princípio. Então, um casal, sempre quando tiver relação sexual, ele tem que entender que tanto ele está tendo prazer, mas também ele pode, naquele momento, ter filho. Ele não pode ter a concepção abortista, ou seja, a concepção de que eu não quero ter filho, não posso ter filho. Aquela concepção de que filho não é uma providência. Então, se você troca a ideia de que filho é uma bênção de Deus por uma ideia de filho é trabalho, filho é maldição, filho é criança, trabalho dobrado. Se você tem essa mentalidade que criança é um fardo, você está em pecado segundo as Escrituras. Quando Paulo fala a Timóteo, diz que a mulher vai fazer o quê? Vai preservar a sua santidade sendo o quê? Mãe de filho. Qual é a missão da mulher? Mãe. Então a resposta não é sim e nem não, mas não é abortivo no princípio, porque não há. Se só tivesse, por exemplo, o sêmen do homem ou só o óvulo da mulher, toda vez que a mulher tem a menstruação, o que está acontecendo? Está preparada para ter filho, e aí ela não tem filho. E é curioso isso, né? Aquele sangue que ela estava lá na época do Antigo Testamento, ela tinha que purificar aquele sangue, né, que estava naquele momento. É muito curioso essa ideia no Antigo Testamento. Então, quando você olha, a mulher está preparada, mas ela não pode ter filhos sem o sêmen masculino. Portanto, alguns reformadores entendem que não é aborto, mas é impedimento de uma vida, possível vida. E aí, então eles falam assim, se você tiver só relacionamento sexual, essa é a ideia do Albert Muller, se tiver só tensão sexual sem pensar na possibilidade de filho, é pecado. Mas aí tem outro argumento, mas todas as vezes que eu tiver relação sexual, eu só vou pensar em ter filho? Não, porque sexo também é prazer. Está onde? 1 Coríntios capítulo 7. O marido deve dar aquilo que é devido à mulher e a mulher também dá aquilo que é devido ao marido. Não deve se apartar, a não ser que seja por pouco tempo para oração. Não é isso que a Bíblia fala? Então existe um princípio também do prazer. Eu não sei se eu consegui lhe responder, mas eu não entendo como aborto. Por quê? Então, o Albert Muller, ele acredita que não é pecado, não. Ele acredita nisso, que não é pecado, eu também não acredito. Eu não acredito que você vai ter 100 filhos, não. Eu acho que Deus não falou, tenha 15 filhos, tenha 12 filhos, tenha 10 filhos, tenha 7 filhos. Eu advogo essa ideia de que não é pecado você planejar no sentido de falta de fé da providência de Deus. Mas uma questão mesmo de, por exemplo, perigo, risco, e a ideia de que não tem condição, você tem que... Eu acho que planejamento não é pecado, mas é uma discussão muito interessante aí que deve existir no meio cristão.
acabei que eu não sei se foi uma pergunta ou um desabafo. Mas deixa eu quero falar. Tá. Tu perguntou e responderam, cara. Respondeu já, cara, respondeu. Mas você quer que o pastor responda alguma coisa aí? Porque se também a gente quiser, a gente Irmãos, irmã, pode, minha irmã já entendi já pode descansar já, pode sentar. Você pode descansar, pai. Aqui, irmãos, é o seguinte, a coisa não é muito simples não, porque, por exemplo, a ideia do impedimento de gerar filhos é uma ideia discutida até hoje, não é muito sim e não. Não é muito sim e não. Você tem remédios, por exemplo, impedir a morte. É pecado ou não? A Bíblia diz que nossos dias estão contados no livro da vida. Quem toma remédio de pressão aqui? Eu tomo. Quem toma remédio de dor de cabeça? Então, não é tão simples, preto no branco. Não é muito simples. Quem faz tabelinha? Se a gente pensar que todo sexo só é para a procriação, você não pode ter sexo fora da época de fertilidade. Então, esse argumento moral é muito forte aí, e esse argumento moral ele se aproxima do catolicismo romano. Não é do protestantismo. Então a gente tem que ter um cuidado com esticar isso. Por exemplo, eu vi um artigo que eu tive que estudar para vir para falar com vocês, não é evidente? Vi um artigo de um diácono da Igreja Católica, e aí ele falando a ideia de que não pode ter método conceptivo nenhum, ou seja, preservativo, não pode, pílula, não pode ter nada. Logo, também não pode ter o quê? Tabelinha. Você não pode ter tabelinha. E é curioso isso. Para você ter relação sexual, às vezes você tem que ter o quê? Desejo. É muito curioso isso, né? Deus colocou o desejo. Estranho, né? Então, tem o desejo aí. Aí o diácono começou a conversar, começou a falar. Aí uma pergunta de um rapaz que eu achei muito interessante. O rapaz perguntou: fulano de tal, eu queria saber qual é a opinião sua. Eu e minha esposa estamos tentando ter filhos, só que ela tem problema de coração. No primeiro filho nosso, quase que ela morreu. Nós queremos ter o segundo filho. Tem o segundo filho ou não? Aí ele falou: eu estou usando preservativo. Deixo de usar ou não? Então, irmãos, não é muito simples você chegar e só falar preto no branco, sim e não, porque vai ter várias coisas na vida. Exemplo, se nós entendemos que é pecado contra Deus o anticoncepcional, você está dizendo também que você está praticando o não matarás, não é? Na própria Bíblia, Deus age de maneira diferente com Davi, não é? Deus perdoa Davi. A mulher adúltera era para ser o quê? Apedrejada. E uma mulher, então, que praticaria isso, você vai denunciar as autoridades? Então veja que você tem que ter um cuidado muito grande com as respostas. E outra coisa, a minha avó teve 9 filhos. Essa ideia de que minha avó, minha mãe, meu pai, a nossa experiência pessoal, ela não pode ser aplicada a todo mundo. Temos que ter cuidado com isso. Abraão teve quantos filhos? Quantos filhos Abraão teve? Mas cadê os filhos de Abraão? Nossa. Então veja, meus irmãos, que eu só estou dizendo assim, eu quero dizer, tenhamos cuidado, né? Entendo a irmã, o desabafo da irmã, entendo toda a pergunta-resposta e desabafo, eu entendo, até como psicólogo, entendo. A questão maior é você
ter cuidado, porque vai ter várias práticas que a gente faz, a gente não pensa que pode ser contrário à ideia de Deus. Por exemplo, fertilização in vitro é permitida pela Bíblia ou não? A mulher estéril, faço um trabalho para poder acabar com a minha esterilidade ou aceito a esterilidade que vem de Deus? Aceita? Eu não. Isso, mas a mulher não pode, ou o homem não pode. A chamada... A ciência está ajudando a pessoa a ter filho. É contra? Não vou provar não, porque eu acho que a mulher tem que fazer mesmo. Não vou lhe provar não. E mesmo fazendo isso, Deus não vai. Se não quiser, Deus não vai. Câncer. Eu tive câncer de tireoide. Eu tive que tirar aqui a tireoide. Então aqui a cicatriz aqui. Estou bebendo água aqui direto por causa da minha laringe, que fica toda hora alternando a voz. Mas veja o que acontece. Você vai tomar remédio ou não? Eu estou tomando hormônio. Todo dia eu tomo hormônio. Tomo hormônio ou não tomo hormônio? Mas o hormônio afeta, inclusive na gravidez, para algumas mulheres. Tem mulheres que tomam hormônio e têm dificuldade de engravidar. Tomaria hormônio ou não? Uma criança, um jovem que começa a ter problema com testosterona, toma ou não toma? Então, é só para mostrar assim, que a ideia do sim e do não é tão fácil. Vai lá, desculpa. Irmãos, com relação à questão da pergunta assim, é pecado, não é pecado, e a gente deve lembrar também, na nossa interpretação, né, da confessional, nosso catecismo, ele sempre coloca os pecados, né, aquilo que é proibido, e também o lado positivo, né? Então, de modo amplo, e nós vamos assim, que alguém que está fortemente decidido a não ter filhos, ele está indo contra a propagação da vida. Isso. Então assim, né? Então seria de fato algo contrário a esse princípio do crescer e multiplicar, né? A mãe estaria indo contra a vocação feminina, da vocação da maternidade. Então isso aí realmente seria algo que a igreja deveria combater firmemente, né? Esse tipo de postura que está se popularizando. Isso. A questão de casais que Não estão querem mais. fortemente decididos a não ter filhos e coisas desse tipo. Isso é Com pecado. relação, voltando ao texto lá de Gênesis 38, né, com relação ao caso lá de Tamar, que é um caso difícil também, eu entendo particularmente que existe uma questão ali da lei do levirato, mesmo antes da lei de Moisés, onde eu entendo que há ali uma inimizade contra Deus, uma perversidade do coração contra a vontade de Deus, que não estava ainda escrita por Moisés, mas temos evidências, né, que essas leis, elas, de alguma maneira, né, elas já eram conhecidas ali antes dos 10 mandamentos e da lei de Moisés. Então há uma rebelião, uma perversidade naquele ato contraceptivo. Ele não queria dar descendência ao parente, não queria ser o resgatador. E conectado a isso também, devemos lembrar, especialmente no contexto da antiga aliança, desde a queda, que há um entendimento de que o descendente viria pela propagação. O Cristo, o Messias, o Salvador, cada mãe esperava que o seu filho seria o Messias, o mediador. Então, muitos autores, né, Agostinho, por exemplo, ele entende que era mesmo uma missão ter muitos filhos mesmo, no Antigo Testamento, e eles faziam isso na expectativa de que viria ali o Messias por um daqueles filhos, né? Então era algo que, além de ser o privilégio da maternidade, ainda era uma missão. Era uma missão dos crentes ali, dos servos de Deus, ter filhos muitos e até que o Messias viesse, né? Então, mas eu entendo que o pastor colocou, né, concordo, entendo que difícil você dizer é pecado, simplesmente
Claro que é porque impede a propagação da vida, mas não concordo, concordando com ele, não concordo que é aborto. Então eu não entendo que foi punido ali os filhos de Judá por aborto, quando eles usavam um método contraceptivo de não permitir, né, o sêmen se unir ao óvulo. Não entendo que era aborto, mas eles foram punidos por rebelião à lei de Deus, ao mandato de crescer e multiplicar, né, o propagar da vida, e que havia esse propósito messiânico, de que através daqueles filhos viria um Messias. Então, nesse texto particularmente eu entendo isso. Então, particularmente eu entendo assim. É só para corroborar com o pastor, que eu não expliquei depois o meu entendimento do texto, né? Eu só falei que os católicos pegam esse texto e usam outros textos também, não é só esse, né? A ideia deles. Mas a ideia é o seguinte, é que você tem ali, o problema é que ele não quer ser o resgatador do seu irmão, e Deus é chamado de nosso resgatador. Ele está perdendo a questão do levirato, também tem a ideia do resgate. Deus é o nosso também resgatador, e ali tem a ideia da semente divina. Por isso que eu falei que é de Judá e Tamar que vem a descendência do Messias. Então nesse texto não é um texto prescritivo, é um texto histórico. Isso é importante. Quando você faz a hermenêutica, a interpretação do texto, tem que ver o que é prescrição e o que é histórico. E aqui esse texto está numa questão histórica. A ideia aqui, você vê que em Gênesis ele dá uma qualidade para ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Veja que é importante, lembra que eu falei que tudo que foi colocado é importante no livro? Olha. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, se fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então, a ideia aqui é que tanto ele como o seu irmão no versículo 7, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. E Onã é o que? Também está fazendo perversão diante do Senhor. Por quê? Porque o filho tinha que ser de quem? De Judá, das tribos, das 12 tribos. E aí vem a descendência. Eu não expliquei antes porque eu estava deixando para o final, mas o pastor já, mente pastoral, vai logo longe, né? E aí já foi logo terminando a ideia do texto. Pastor, a minha pergunta é sobre a preservação da vida. Você não é paulista não, né? Ah, tá. No caso de uma mulher, ou da mãe, ou se é uma mãe? Hoje já se tem, assim, por praxe, preservar a mãe, porque criança, até estava conversando com o pastor ontem na porta, a criança é um potencial de vida, é uma vida ainda que está, potencialmente ela pode viver. Então a medicina ela vai se voltar mais para quem tem mais chance de viver. No caso, a mãe tem mais chance de viver, então a preservação da vida da mãe. Você está atrapalhando, então não vai não, deixar não. Nunca pensei nesse detalhe não, nunca pensei nesse detalhe não. Eu acho que eles não estão nem perguntando mais não. Geralmente o marido escolhe a esposa que escolhe o filho. Mas eu acho que isso é muito de filme também, porque na hora, você não chega lá, o médico chega na hora e diz assim, olha, temos uma escolha para fazer. Isso é coisa de filme, olha. Na base da medicina hoje, você já viu algum caso desse? Diz, a criança não sobreviveu, não é assim que faz? Porque o médico já vai logo lá e não tem o que decidir aqui. Então eu acredito, posso estar enganado, eu posso estar enganado. Eu conversei com algumas pessoas da área e alguns dizem isso, mas eu não fui na lei, mas eu acredito que já existe esse princípio de preservação da vida da mãe. Eu não vejo isso, eu nunca vi alguém falando assim, o médico chegou para mim e perguntou, não sei se nos Estados Unidos deve ter isso, aqui no Brasil já chega lá e já diz, olha, infelizmente a criança não sobreviveu. Ludmila, ela vai completar. Que?
Não é nesse sentido, porque aí Deus já mostra que a criança não sobreviveria ou que a mãe não sobreviveria. Então, você tem uma... Aí existe o princípio aí complicado da ética, que é o seguinte: a ética católica segue a ideia do mal menor. Do mal menor. Roger, no livro dele de Teologia Sistemática, que é um protestante, ele diz assim, olha, o mal menor é assim, você tem Raabe. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa, né? Dá cada coisa simples pra gente. Raabe mentiu ao acolher os espias. E aí? Raabe fez o quê? Estava certo ou estava errado? Aí o que as pessoas falam? Raabe fez o mal menor. Entre eles morrerem e ela mentir, ela preferiu fazer com que eles sobrevivessem, ou seja, não morressem. Então, o mal menor, a ética católica é do mal menor. E aí vai dar para tudo. Por exemplo, alguém chega na sua casa e diz, está como treinadora, e vai dizer, tem mais alguém aí na sua casa? E você fala, está todo mundo debaixo da cama. Você não vai, não. Se Deus quiser, Deus não manda a tentação, né, que a gente não possa suportar, a provação que a gente não pode suportar. Mas aí o Roger vai trazer um argumento interessante, o bem maior. É argumento ético isso. Tem teólogo que odeia esse negócio. Mas o argumento ético é o seguinte: Raabe estava entre duas verdades, preservação da vida e falar a verdade. O que ela escolhe? Preservar a vida, porque o Senhor não quer sacrifícios, né? O Senhor quer obedecer melhor do que sacrificar. Então você pega o bem maior. Qual é o bem maior? Então nessa escolha é a preservação de duas vidas. Da esposa, que pode gerar mais filhos, liberar mais, ter mais filhos depois, continuar a vida, e a preservação da criança, que pode ou não sobreviver depois. Então, para mim, eu traria a ideia de opção desse bem maior. É uma forma de você resolver essa questão. Se a mulher escolher a criança, mesmo tendo risco de vida, e ela morrer, ó, vamos lá no céu e te pergunta. Já existiu esses dois casos. Tanto a mulher, ela resolveu seguir com a gravidez e ela veio a óbito depois, como também aconteceu o caso dos dois sobreviverem mesmo risco, tanto a mãe como o filho. É porque você está na questão, o médico não tem o dom da vida. Às vezes ele fala isso pelo diagnóstico médico. O que eu tenho visto no Brasil é que não se tem perguntado. Já é uma praxe, porque sempre a ideia de potencial de vida. Então, por exemplo, é uma coisa muito estranha isso. Você está entre... A clínica médica está entre aquele que pode sobreviver e aquele que tem 80% de chance, segundo o quadro médico, sobreviver, e outro tem 20%. O que os médicos fazem lá no HGE, lá em Salvador? Você acha que vão fazer o quê? Vai pegar o que tem mais chance de sobreviver. Então já é uma coisa lógica para a medicina hoje. A medicina não tem muito essa crise, não. Tem um irmão lá que quer perguntar. Então eu acho que... Agora a mulher chegou e disse assim, olha, eu sei que eu tenho risco. Por exemplo, tem mulheres que querem manter a gravidez. Eu sei que tem um risco e tudo. Ela conversa com o marido. Eles optaram por isso, sofrer esse risco. Então agora que os dois arquem com as dores do risco. Preso. Acho que a minha filha mandou fazer uma pergunta. Segundo a lei brasileira, a gravidez decorrente do estupro pode ser interrompida. Se essa estrutura Tá. é pecado, Veja, o aborto é pecado, segundo as Escrituras, não é? Então não há uma exceção com relação ao estupro. Portanto, para nós, a gente tem que dizer que, em tese, o aborto ele já não deve ser realizado. Mas algumas pessoas, por exemplo, falam da pílula do dia seguinte. Alguns acreditam que a pílula do dia seguinte é abortiva e outros dizem que impede que haja a fecundação. Então você fica aí, agora vai ter que ver a ciência. Agora vamos pensar aqui agora, isso é para os outros. Vamos pensar aqui em tese, você tem uma filha, vocês, tá? Vocês têm uma filha.
como diz lá em Salvador, lá ele, né? Aí acontece essa frase pecaminosa, lá ele, né? Quer dizer, você deseja mal para os outros, né? Miserável. Lá ele, a filha é estuprada. E aí o médico diz assim: você tem a chance de tomar a pílula do dia seguinte. E aí? Eu sinceramente, eu já vi gente dizendo que não, que ela só impede que haja a fecundação, e tem gente que diz que é. Aí você vai correr para medicina, entendeu? Agora o problema, você vai ficar, pô, será que é? Será que não é? Você quer complicar? Então é Cocamon. É isso, alguns acreditam que ela não é aborto. Eu já ouvi falar médicos me explicando, alguns médicos dizendo que não é abortiva, impede apenas. E há médicos que dizem, alguns médicos, na verdade, para ser sincero, eu não vi nenhum médico dizendo que é. Isso, Mas a ideia abortiva não é a visão bíblica, é na fecundação. Não, se não fecundou... Pastor, peraí, gente. A menina foi estuprada uma vez, depois de novo, e aí ela engravidou da primeira, ou seja, ela estava sendo cativa e tal. E aí ela engravidou. Não houve problema no caso. Não houve. Entendi, não. Não, no caso, não teve como ela tomar a pílula no dia seguinte. Ah, tá. Ela engravidou. Como a família entra nessa questão? A menina já está grávida, já é certo que é uma gravidez. Tem que trabalhar com apoio com ela, apoiando aconselhamento pastoral, aconselhamento da família, dizer que o ato foi horroroso, perverso, esse homem é perverso, segundo a lei antiga deveria morrer, tá? Porque a gente não tem pena capital, né? Pena de preservação da vida. Nem me pergunte que eu não vou dizer, eu vou dizer para vocês que se você me perguntar sobre isso, eu não quero que você pergunte, que eu vou dizer que sou a favor, então não me pergunte, para não responder isso para você. Mas a ideia é que você precisa acompanhá-la, porque a Bíblia é contra o aborto. Não é difícil? É contra, mas é contra. Essa é a resposta que você perguntou, é contra. A Bíblia é contra. O Estado ele não pode nos autorizar a pecar, né? Isso. Então, a pergunta é, o Estado pode me autorizar a matar, fazer alguma prática que seja contrária à palavra de Deus? Não. Então, o Estado, na verdade, ele é servo de Deus para preservar a vida. Isso. Então, Deus colocou o Estado, esse é o princípio, estabeleceu o Estado para ele preservar a vida, defender o inocente. Então, a criança no ventre dessa mãe, ela não tem culpa, ela é um ser à imagem de Deus, é um inocente. E não tem culpa da forma, né, como aconteceu a concepção ali. nem a mãe, né? E nem a mãe também no caso. Então eu entendo também que não justifica, né, o aborto no caso de estupro, não justifica. Com relação à questão médica, né, que a gente está tratando aqui, das questões éticas, a igreja, nós como igreja, a igreja de Cristo, deve considerar que esses temas, essas descobertas científicas, esse tipo de debate, ele não era agenda no passado, né? Era algo recente. E então deve haver, por parte da igreja, de médicos cristãos, um interesse pela bioética, né? E os médicos e qualquer profissional deve entender os seus limites diante da lei de Deus. Então, é uma área a ser explorada pela igreja, por profissionais cristãos, né, médicos cristãos, cientistas, né, que sejam cristãos. Então, até onde a ciência, a medicina pode ir, até onde ela deve intervir nas questões da vida e da morte. Então, há um padrão, há uma ética cristã. Então, de modo geral, é o que a irmã estava comentando aí, a ciência, ela não se submete a uma ética cristã e as decisões são baseadas em princípios de porcentagem, chances de vida ou algum outro princípio qualquer, né? Então eu entendo que o
que está se fazendo aqui nós estamos dando um pontapé, né, inicial para o interesse da igreja local e daqueles que vierem ouvir, né, o debate, as palestras, para que o cristianismo possa, em todas as áreas, poder ter voz. Né? Então, quem vai para a área de saúde, poder ali manifestar, não a opinião daquilo que acha que é certo aos seus próprios olhos, mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto. Então, eu creio que o cristianismo pode fazer isso, deve, mas já perdeu espaço. Né? Nós não estamos lá, nesses ambientes acadêmicos, científicos. Então, é momento das novas gerações, daqueles que Deus abrir portas e oportunidades, poder levantar esse debate de uma perspectiva da bioética, da ética cristã. Né? Então, eu entendo que isso é algo que a gente precisa pensar mesmo, né? Como igreja, e buscar aplicar. Só a questão da pílula, para vocês entenderem, é o seguinte: para nós só é aborto quando o quê? Quando é fecundado, não é? Então, se fecundou lá o óvulo, aí já tem ali um serzinho nascendo, né? Na pílula seguinte, eu fiz aqui a minha busca. Aí tem uma professora chamada Suzana de Bella, da Universidade Federal de São Paulo. Ela diz o seguinte da pílula, só para vocês saberem. Ela diz assim: a pílula do dia seguinte é um abortivo? Ela, não. Sua função é, na verdade, prevenir a gestação. Dependendo do período fértil em que é tomada, o medicamento pode agir de 3 maneiras distintas: inibir a ovulação, dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo ou impedir que o gameta fecundado se fixe ao endométrio, aparelho do útero, para que a gravidez seja então confirmada. Então veja, para eles tem 3 fases. Talvez a última fase, que é impedir que ele faça a anidação, essa é a problemática para a gente. Mas as 2 primeiras fases, ela é como uma pílula anticoncepcional nas 2 primeiras fases. Ela tem 70% de eficácia, diferente da pílula que tem, a pílula comum, que tem 90% ou mais de 90%. 90% e o DIU acho que é 99%, 97% por aí. Se eu não me engano, pode estar errado aí. Jandeilson, pode perguntar. Entendi. Por exemplo. Mas nesse caso aí que o irmão trouxe, quer ver? No caso desse daí não. Mas aí vai ter outra coisa. Que Deus, olha, eu fiz um voto a Deus e Deus dá vida ou não. Aí você vai ter uma outra questão aí para você discutir. Uma pessoa está em coma. O que você faz? Desliga o aparelho ou não? Ou vai deixar Deus agir? Ele deixou e aconteceu isso. É o caso dele. É o caso dele. Eu, particularmente, uma resposta pessoal, se tivesse minha esposa e o filho estava ali, eu falaria para minha esposa: olha, vamos optar pela sua vida, porque você não tem nem garantias que a criança vai permanecer. Se eu tivesse essa escolha, porque eu não acho que é assim. Não acho que é assim. Agora, há casos assim interessantes. Eu tenho conhecidos meus que a médica disse: a sua gravidez é de risco para a criança e risco para você. E eles optaram em continuar mantendo a gravidez. É uma decisão pessoal. Quando a gente trabalha na outra área, que eu trabalho fora da igreja, que é a psicologia, o que acontece? Eu tenho um ditado que é o seguinte, que as pessoas acham que psicólogo aconselha, né? A gente não aconselha nada. Por quê? Porque as consequências, quem vai arcar do conselho é a pessoa que você aconselhou, não é você. Essa pessoa ela foi criada de uma forma, educada de uma forma, a fé que ela tem, o nível de fé é diferente do nível de fé que você tem. Então a gente é muito, às vezes, fariseu, não o irmão não, viu? Mas assim, em dizer assim: fulano tem que fazer isso. Aí você não olha os outros ângulos. Por exemplo, eu posso chegar para essa pessoa que eu conheço e dizer assim: cara, você está arriscando a vida da sua mulher, cara. Você já tem filhos, por que vai arriscar a vida da sua mulher?
Você vai entrar também em outra discussão, parto cesáreo ou parto natural. Se o filho não quer nascer naturalmente, como Deus mandou, eu uso a cesárea ou deixo lá? Não, agora era Deus que vai dar. Não existia cesárea no judaísmo. Então, esse sim, não é muito simples da gente resolver. Então, não é muito simples, não. Eu só quero mostrar para os irmãos, para a gente parar de ter respostas muito assim, pá! Aí no caso do pastor, é um caso particular. Deus abençoou, pronto. Não, porque você depois pode gerar problemas na família que você não vai estar lá para resolver. A disciplina. Entendi. E agora essa irmã já deu sua opinião, né? Então... Aí eu acho que aí você precisa ver cada caso, porque em tese ela praticou um aborto. Isso. Então ela tem que ser pastoreada. Aí como o conselho vai pastoreá-la, aí o conselho vai decidir da igreja. Nossa igreja presbiteriana no Brasil, ela é conciliar. O conselho leva aquela pessoa e vai resolver como é que vai fazer. Aí você falou uma coisa importante, cada caso tem que ser avaliado dentro daquele caso ali. Pessoal, em tese tá errado. Irmãzinha. Tem irmão que é pra ver. Eu tenho uma filha que Eu não estou ouvindo a irmã falando aí no final. Ah. Ele está querendo que eu fale breve isso. Deixa eu só falar para a irmã. Irmã, a gente não pode pegar uma pessoa e falar assim sem saber um pouco. Os psicanalistas, já que a irmã expôs aí, né? Posso falar o que eles dizem? Quer que eu fale particularmente para a senhora? Ficou preocupada. Depois eu converso com a senhora sobre isso. Mas assim, eu acho que você não pode falar de maneira direta assim. É por isso que ela não dá para saber. Às vezes o senhor não permitiu ainda que ela tivesse. Eu buscaria, como eu indico na igreja, duas coisas: tratamento. Mas eu não tenho mais. Tem como estimular a gravidez. E segunda coisa tem uma coisa maravilhosa, uma bênção do Senhor que a gente está esquecendo. Sabe qual é? Adoção. Então eu aconselho as duas coisas, tratamento e adoção. Como pastor. Ô, minha irmã. Tem uma irmã que queria perguntar aqui, foi embora hoje. Depois aqui a senhora conversa com o pastor, que aí a gente vai encerrar. A última pergunta de teste, que ele estava levantando a mão faz tempo, e aí a última pergunta a gente encerra. Na questão de cirurgia muito bom, hein? Aí vai entrar naquela mesma, no mesmo debate. Laqueadura e que não ficou, de certa forma, respondido, né? Você achou, foi? Mas, por exemplo, vamos pensar, é a mesma questão da questão anticoncepcional. Está no mesmo lugar. Por quê? Vamos pensar, você que tem 20 anos de idade, qual o potencial de filhos que você tem até os 40 anos? Uma mulher, em tese, pode engravidar até os 40 anos, até mais até. Hoje em dia, tem mulheres engravidando com 45, até com 50 anos. Imagine, em tese, se você não usa nenhum método contraceptivo. Quantos filhos você pode ter? Pode ter um por ano, né? De repente, não é verdade? Então, entra na ideia do método. Se eu sou a favor do anticoncepcional, logo eu sou a favor da laqueadura ou
ou da vasectomia. Tá? Então, eu tô com cara de 35 anos, mas eu tenho 46 anos. O que acontece? Eu tenho 2 filhos. Nesse período agora de vida da gente, em termos até da idade da minha esposa, a gente percebe que já não vai dar mais para você continuar as gerações. Se a gente tivesse mais cedo, a gente teria. A gente ama criança. Mas a gente não tem condição agora de ter, por quê? Por questão de física, saúde, várias outras coisas. Não é porque é aí que vem o princípio. Você não quer ter filho por quê? Esse é o princípio. Por que você não quer ter filho? Você não quer... Aí você vai estudar qual é o princípio da pessoa. Então eu não teria problema nenhum em fazer a vasectomia hoje, por causa da saúde da minha esposa. Ela tem que tomar alguma coisa, e aí eu acho que pela saúde dela, para preservá-la, é muito mais simples o homem fazer vasectomia do que a mulher. A mulher que nunca teve, a minha esposa, tem parto normal, natural. Então ela vai agora fazer uma cirurgia de laqueadura. Então eu aconselho aqui, eu não vou aconselhar, mas eu fiz isso. Eu fiz isso não, eu pretendo fazer isso já, porque agora já não tem mais como. Eu acho que não há problema nenhum você fazer vasectomia. E laqueadura também, já que se a mulher fez cesárea. Confessou seu pecado. Não é brincadeira, foi pecado não. Não é pecado não, irmão. Deus seja louvado aí pelos seus filhos. Meus irmãos, Abraão teve 2, está tranquilo. Nós já passamos do horário, então nós vamos encerrar aqui, tá, essa parte. E espero todos os irmãos à noite no nosso culto solene, ok? Todos liberados. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí pela paciência.